Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao Dal Papo Podcast. Aqui a gente compartilha coisas da palavra de Deus, tocamos músicas, damos mensagens, avisamos, temos aviso, tem uma série de coisas. Eu espero que você tenha gostado, esteja gostando, né, dos conteúdos, assim como eu estou gostando de realizar esse sonho que Deus colocou no meu coração. E hoje eu tenho uma palavra para dizer para você que é, cara, se você tem sonhos, se você ainda tem sonhos, continue sonhando. Porque Deus, ele é especialista em realizar sonhos. Nós servimos a um Deus que é especialista em realizar, em fazer com que as coisas aconteçam. É, Na palavra de Deus, em vários momentos, em várias ocasiões, Deus realizou o sonho do coração. E aí, essa semana eu estava meditando desde segunda-feira sobre, hoje é quinta, né? Tô gravando esse vídeo numa quinta. Então, desde segunda-feira eu estava meditando numa passagem e aí na terça-feira na aula de teologia eu fui despertado sobre isso e acredito que Deus tem algo maravilhoso para falar com a gente. Então, fica aí que eu quero dizer algo para você. Deus, ele é especialista em realizar sonhos. E a gente vê que durante vários passagens bíblicas, Deus mostrou essa capacidade de realizar um desejo que uma pessoa tem e ele realiza. E aí, quando se alinha com a vontade de Deus, que talvez seja a parte em que a gente precisa mais trabalhar em nossa vida, é alinhar os nossos sonhos com o sonho de Deus. Eu costumo pensar e até dizer que, cara, Deus é poderoso para realizar os meus sonhos, e Ele pode. Mas se eu sonhar os sonhos que Deus tem pra mim, cara, vai ser muito melhor, vai ser muito mais ágil, não, vai ser mais simples de que aconteça, porque já há uma vontade de Deus, e aí eu alinho o meu sonho, o meu desejo com a vontade de Deus. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, mais uma vez, eu sou o Raul Santos, seja bem-vindo ao canal da O Papo Podcast. Você pode fazer parte desse canal também se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, como é importante o seu comentário no vídeo. O YouTube dá muita importância para duas coisas, seja ela o tempo que você permanece no vídeo e os comentários. Isso faz com que ele indique para outras pessoas. Mas fica à vontade, você pode fazer parte desse canal também, tá bom? Então eu quero dizer algo, eu quero dizer a passagem que está em 1 Samuel. Hoje eu tô aqui com o meu violão e você achou que eu ia cantar ou tocar, e aí você já ia sair do vídeo, mas não, eu não vou tocar, não vou cantar, eu estou usando ele apenas para apoiar o microfone e fazer de bancada aqui, né? Mas vamos lá, vamos pro tema, Raul, larga de ficar falando abobrinha aí, vamos pro tema. Tá em 1 Samuel, capítulo 1, e aí eu queria, não vou ler o texto inteiro, mas eu queria explanar algumas coisas com vocês aqui, porque existia uma mulher que é chamada Ana, que ela sonhava em ser mãe. E ela tinha um homem, esse homem tinha outra mulher, que na época podia, e aí a outra mulher ficava tirando sarro de Ana, porque Ana não tinha filho. E o marido de Ana, Eucana, ele amava muito Ana. E aí ele ia oferecer sacrifício pela outra esposa, a Penina, e por Ana ele oferecia sacrifício duplicado, porque ele a amava e ele tinha um carinho, um apreço diferente por ela. E em determinado momento, do tempo que Ana que acontecia, ele sabia que Ana era frustrada porque não tinha filho.
E aí, Eucana, no versículo 8, diz assim: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? E aí, cara, essa pergunta, eu acho que nos tempos de hoje, em que a mulher tem muito mais fala, Ana iria virar para ele e falar: não, não é. Não, não é. E aí, eu meditando sobre isso, cara, uma coisa não substitui a outra. Um sonho não substitui o outro. O sonho de Ana era ser mãe. Ela queria ter um filho e ela não podia ter filho. E aí ela tinha um marido que a amava, mas uma coisa não substitui a outra. Uma bênção não substitui a outra. O seu sonho é insubstituível. Aquilo que Deus plantou no seu coração é insubstituível, não pode substituir por outra coisa. Não pode haver outra coisa no caminho. Há somente o sonho de Deus para você a ser realizado. E vai ser realizado. Ana gostaria de ter um filho. Ana queria ter filho. Ana lutava para ter filho e ela não podia. E aí, certa vez, no versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado na cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Esse versículo em questão diz que Ana estava amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e achamos que as nossas palavras bonitas elas vão tocar o coração de Deus? E achamos que porque trazendo para nós hoje, porque eu tenho um cargo na igreja ou porque eu faço as coisas na igreja, eu vou tocar o coração de Deus a ponto de Deus olhar para mim e a minha situação e realizar o meu sonho. A palavra de Deus diz que Ana, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Talvez o seu desespero por realizar o seu sonho, aquela oração em que não sai nem palavras de dentro, nem som, sai apenas, sei lá, grunhidos ou choro, soluço, sabe? Aquele desespero em que quantas vezes nós não oramos exatamente assim, desesperado para que Deus nos atenda, para que Deus responda a nossa oração? Talvez é nesse momento em que Deus está ouvindo a sua oração. E aí o profeta passa por ali e ele a repreende, achando que ela estava bêbada. Cara, Ana foi tão diferente que ela chamou a atenção do profeta e o profeta pensou que ela estava embriagada. E ela falou, não tome a sua serva como uma qualquer. Eu não estou embriagado, eu estou orando com um desespero tão grande que não sai nem som da minha boca. E às vezes nós ficamos exatamente assim. Às vezes não sai som da nossa boca. E o pior de tudo, às vezes não ouvimos a voz de Deus. Talvez essa seja a parte mais difícil da realização do sonho, de continuar acreditando de que Deus realiza sonhos, é não ouvir a voz de Deus falando para nós, não, continua. Porque quando você ouve essa voz, e essa voz te incentiva, quem pratica exercício, eu não pratico porque eu sou sedentário, mas Deus vai mudar isso no meu coração, eu acredito. Mas quando quem pratica tá ouvindo aquele técnico, aquela pessoa que tá te ajudando, andando junto com você, falar, não, vai, mais um pouco, e aí a pessoa consegue dar um gás, mas quando ela tá sozinha, cara, ela não ouve, talvez é muito difícil, e é muito difícil para nós quando nós estamos clamando ao Senhor e não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, continua orando, emitindo sons ou não, continue acreditando, porque essa é a grande questão. Quando a gente continua a acreditar, eu acordo no outro dia, eu vou orar no caso de Ana, eu quero um filho. Eu tenho um marido que é bênção, mas eu quero um filho. Eu tenho isso, mas eu quero um filho.
E aí alinha com a vontade de Deus, que já queria um homem separado, que o filho de Ana vira Samuel, depois vira profeta, e aí você conhece a história. Se você não conhece, busca conhecer, ou a gente vai falando aqui no canal. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, ele é poderoso para realizar o seu sonho. Como realizou o sonho de Ana e qual que é a grande jogada, qual que é o grande mérito de Ana. No desespero, ela foi para a presença de Deus e não se importou com o que ela já tinha ou com o que ela poderia perder. Ela falou: Deus, eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais ninguém. Não tem mais o que fazer. Eu só tenho o Senhor. E talvez essa é a oração que Deus tem esperado de nós. Deus, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho a Ti. A palavra de Deus, ela nos leva a depender totalmente de Deus a ponto de falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Só o Senhor pode realizar. Só o Senhor pode me ajudar nessa situação. Então, como Ana, nessa situação específica, ela chorou amargamente e orou ao Senhor. E aí é uma mistura de choro, emoção e oração. Choro, emoção e oração. Choro, emoção e oração. E aí, cara, ela alcançou o seu pedido. Eu quero dizer para você que chegou até agora nesse vídeo, não pare de crer que Deus vai realizar o seu sonho. No versículo 13, como Ana orava em silêncio, seus lábios não mexiam, mas não se ouviam a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Vê que o choro dela foi tão desesperador, a oração dela não saía sons, só a boca mexia, só se via uma mulher maluca, com a boca mexendo. E aí o profeta disse que ela estava bêbada, e ela fala que não, como a gente já comentou aqui. E aí o profeta Eli fala assim para ela: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ana faz uma oração e ela fala que se Deus desse para ela um filho, ela daria para o Senhor. Aí vem outro segredo: orar e pedir aquilo que agrada a Deus. Porque quando eu recebo algo que agrada a Deus, eu já entrego para Deus. Fala: Deus, eu sei quem foi que me deu, foi o Senhor. Então ele é seu. É fácil entregar um filho? Não. É fácil entregar um sonho? Não. Mas Deus realizou o sonho dela e Deus é poderoso para realizar o seu sonho. Basta apenas nós continuarmos a crer e acreditar de que Deus vai continuar, vai nos abençoar e Ele vai responder a nossas orações. Assim como Ele respondeu a oração de Ana, Ele vai responder a sua oração. É o que eu creio em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Nós cremos em um Deus que é poderoso para realizar sonhos, desejos, que plantou em nós esse sentimento e Ele é poderoso para fazer. A não ser que você esteja orando algo que está fora da palavra de Deus, que você esteja pedindo algo que esteja fora da palavra de Deus, aí, meu querido, eu sinto muito. Se acontecer na sua vida, não foi Deus que realizou. Se o que você está clamando, se o que você está pedindo está fora da palavra de Deus, não vai, não faz, não vai. Agora, se você está clamando, se você está pedindo, se alinha com a palavra de Deus, cara, não tem como, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus vai te dar um filho. Deus vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus. Ah, mas e sobre o tempo? Sobre o tempo a gente fala outra hora. Mas eu sei que Deus vai fazer, porque Deus tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim como Deus foi com Ana, Deus pode fazer na sua vida. Basta que você clama. E aí eu não sei clamar. Chora. Eu não sei clamar. Chora. Chorar você sabe. Com certeza você sabe chorar. Todos nós sabemos chorar. Então, chora. Senhor, eu só vou sentar e chorar. Talvez seja esse momento, essa hora que Deus está esperando que aconteça na sua vida para acontecer o milagre em você.
Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado, você que chegou até aqui. Obrigado você que faz parte desse canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então eu vou terminando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e que você possa aí se inscrever no canal, comentar, compartilhar, curtir o vídeo. Mais do que isso, comenta algo no vídeo que é muito importante para nós, para que o canal venha a crescer. E quem sabe a gente chega aí até o final do ano em 1000 inscritos. Estamos com 360, se eu não me engano, a última atualização que eu vi estava com 360 e mais Deus sabe todas as coisas. Essas 360 pessoas que estão inscritas nesse canal, foi Deus que colocou, e eu sou muito grato a Ele por isso, tá bom? Então que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos semana que vem com mais um vídeo para honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana de Páscoa, e que você possa entender que a mensagem maior da Páscoa é a ressurreição de Cristo Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, eu sou o Raul Santos, esse é o canal Dá o Papo Podcast. Aqui você pode ouvir mensagens da Palavra de Deus, músicas e muito mais, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Valeu!